Você acha que conhece o Hulk? Então você tá muito enganado, porque o Hulk não é só um, existem dezenas de versões dele, e algumas são literalmente de nível cósmico. Estamos falando de Hulks que destroem dimensões, sobrevivem a buracos negros e até versões que acabaram com o próprio universo. O que vocês vão ver aqui, quanto mais absurdo fica, mais forte o Hulk é. Tem um Hulk que é herói, um Hulk que é tirano e um Hulk que é praticamente um deus, e um que pode ser a pior coisa que já existiu na Marvel, e fica até o final porque a última versão do Hulk vai mudar completamente a forma como você enxerga o Bruce Banner. Hulk Selvagem. O Hulk Selvagem é uma personalidade separada da própria personalidade padrão do Bruce Banner e foi criada pela mente do Bruce Banner quando ele era uma criança, e devido então ao pai extremamente abusivo que tinha, o Bruce assistindo então a sua mãe ser espancada até a morte e sendo também atacado regularmente pelo pai, ele se sentia impotente e também extremamente irritado, e devido então a todo o abuso que a mente do Bruce sofreu, ele criou uma personalidade separada para se proteger, que hoje conhecemos como o incrível Hulk. O Hulk Selvagem é a primeira personalidade ever que todos conhecem e que também é dito ser a criança interior do Bruce Banner, e esse Hulk tem a mentalidade de uma criança de 5 anos, sendo muitas vezes imaturo, extremamente emocional, e esse Hulk também é uma das personalidades do Hulk mais poderosas, tendo também de um nível infinito de aumento de força através do seu próprio estado mental e emocional, a raiva, e é também visto frequentemente se comunicando em terceira pessoa. O Hulk prateado, o What If. Essa versão do Hulk acontece na HQ What If, onde o Galactus transforma o Hulk em seu arauto, deixando então ele com uma pegada de sulfito prateado. Banner chega no planeta Villaman e ele avisa ao povo daquele planeta que eles já deveriam sair daquele local, pois o Galactus estava chegando. Acontece que o povo em si desse planeta não quer saber de fugir do Galactus, mas sim lutar contra ele. E nisso eles decidem atacar o Bruce Banner com suas próprias armas. O Bruce ele tenta ali ajudar eles, mas eles só querem mesmo é lutar e continuam atacando o Bruce. E ele simplesmente decidiu acabar com todos eles, virando então o Hulk prateado. E é mostrado que a Terra, anos atrás, o Bruce já conhecia o Galactus e ele já tinha vindo à Terra antes, mas o Reed Richards tinha expulso ele naquela época. Mas agora o Galactus vê que o Bruce Banner tem um poder, também um papel melhor do que qualquer outro arauto que ele tinha, e a Terra seria poupada e o Hulk não precisaria demonstrar a sua fúria, e Galactus só quer o Bruce Banner. O Bruce então aceita ser o arauto Galactus, e é nesse momento que vemos também a transformação dele para algo cósmico. Vemos que o Hulk havia destruído toda aquela civilização e Galactus já estava chegando. Galactus ele manda o Bruce Banner para um outro planeta, a Elysium 3, enquanto ele vai se deliciar com esse planeta que ele conseguiu. E ao chegar nessa Elysium, o Bruce ele vê aquela civilização que é um pouquinho mais inteligente e estão usando uma nave para evacuação. Só que ali eles encontram os Vingadores, como o Homem de Ferro, a Capitã Marvel e o Visão. E fazia muito tempo que eles não se encontravam. O Homem de Ferro ele até tenta dar uma lição de moral ali pro Bruce, dizendo que ele não deveria ajudar um cara maluco como o Galactus, que consome planetas, mas a verdade é que o próprio Tony e os Vingadores em si estavam preocupados com os ativos que as guerras imperiais dão para eles, como os Kree e os Skrulls. E é nesse momento que o Tony ele age de forma agressiva e o Banner reage, e aí começa aquela luta entre o Hulk e os Vingadores. O Tony ele pede para que o Visão e a Capitã Marvel consiga 60 segundos e os dois Vingadores ali lutam contra o próprio Hulk, e o Hulk ele absorve a energia cósmica da Capitã Marvel, nocauteando então ela, e o Hulk também usa essa própria energia para atravessar o corpo do Visão e derrotá-lo também. O Tony aparece logo em seguida com a armadura Hulkbuster para enfrentar ele e lança um ataque cósmico na armadura. O Tony diz que essa armadura foi ali atualizada com a tecnologia do Victor Von Doom, onde agora ela é capaz de absorver de certa forma essa energia, e os dois partem para um ataque mais físico. Quanto mais a luta ela acontece, mais fica ali claro que o Hulk ele vai ganhando ali uma vantagem. Só que sem perceber, o Hulk ele lança o Homem de Ferro pro ar, só que em direção à nave da evacuação.
situação e a nave ela cai explodindo tudo. O Hulk culpa o Tony e o Tony vê que o Hulk se importava com aquelas pessoas e ele revela que eles sabiam que o Galactus havia levado o Hulk quando o Galactus voltou à Terra. E ele disse que pouparia a Terra se deixasse que ele levasse o Bruce Banner, né? Um caso então o guerreiro mais poderoso para servir ele como seu arauto. E eles acham que o Galactus poderia ser o único ser capaz de dominar o Hulk. Acontece que o Hulk ganhou uma nova escolha e ele não precisa ser um monstro, ele pode salvar as pessoas. E para resumir essa história, o Tony ele deixa claro que o Hulk não precisa de um mestre, e é aí que o Bruce começa a ficar com raiva e vemos então o Hulk partindo para o espaço atrás do Galactus. Guilty Hulk apareceu pouco, mas ele é um dos muitos alter egos do Bruce Banner, incorporando toda a culpa do Bruce pelos horrores que ele viveu e assim como pelas fúrias diárias em que seu alter ego Hulk se envolveu. O Guilty Hulk reside na mente do Bruce Banner há muito tempo, junto então com milhares de outros alter egos formados por abusos do seu pai, Brian Banner. E junto então com o Devil Hulk, o Guilty Hulk provou ser um dos alter egos mais perigosos e por isso ficou enterrado profundamente na mente do Bruce Banner. Enquanto a persona do Hulk é mostrado a se manter no controle, no comando, tudo tem um mais. E quando o Dr. Samson tentou curar o Banner do seu transtorno de personalidade múltipla, literalmente entrando em sua mente perturbada, ele encontrou o Guilty pela primeira vez. E no início, esse Hulk assumiu a forma do Brian Banner, mas depois ganhou vida própria após a morte da Betty Ross. E somente graças aos esforços combinados de várias personas do Hulk, o Hulk ele foi impedido de tomar o controle total sobre a mente do Bruce Banner. Fora que quando o Brian Banner foi ressuscitado e transformado nele durante então a Guerra do Caos, o Guilty Hulk permaneceu preso onde o Devil Hulk esteve. Hulk Cósmico. A HQ minissérie Hulk Esmaga Tudo, que saiu recentemente, é uma das versões ou então o estágio de poder do Hulk que chamou muita atenção. Nessa história, o vilão líder, disfarçado então de Doutor Estranho, manipula eventos para poder enviar o Hulk à pré-histórica, exatamente no instante em que o asteroide responsável pela criação, ou melhor dizendo, a extinção em massa dos dinossauros, colide com a Terra. Apesar da catástrofe absurda, o Hulk ele sobrevive ao impacto e já demonstrando um feito absurdo que ele tem. E em seguida, o líder transporta o Hulk para o centro de um buraco negro supermassivo. Ele passa séculos lutando contra as forças gravitacionais extremas e até conseguiu escapar. E ao ficar se regenerando mais e mais, o Hulk ele volta. E quando ele volta, ele se depara imediatamente com o Galactus, fazendo então eles terem um confronto bem absurdo. E antes da luta ter uma conclusão, deixando claro que o Hulk iria vencer, a versão adulta do próprio Franklin Richards intervém e envia o Hulk de volta ao presente, onde ele finalmente enfrenta o líder em uma outra luta. A fúria do Hulk pelo núcleo da Terra na Antártica destabiliza o planeta inteiro e a placa tectônica, que ela começa então a colapsar. O núcleo derretido entra então em erupção e o mundo está literalmente se desfazendo. O Hulk ainda assim, em sua forma gigante, espinhosa, é movido por poderes cósmicos e acaba no fundo de uma enorme cratera na Antártica. E em vez de deixar tudo ser destruído, ele fica firme e sustenta toda a placa tectônica na Antártica sobre seus ombros. O Coisa aparece para poder ajudá-lo a suportar o peso, dizendo que o Hulk, que eles podem ficar ali sozinhos juntos, ninguém culpa ele. Eles entendem que a sua fúria era justificada diante então da injustiça de tudo que aconteceu com ele. Clutch é uma entidade independente nascida da própria raiva do Hulk e reprimida por ele. Ele é o oposto moral do Hulk. Enquanto o Hulk pode ser heróico, o Clutch ele é uma besta viciosa, crucial e movida pelo ódio. Ele apareceu durante o arco Axis, quando a moralidade dos heróis e vilões foi invertida. O Hulk não conseguiu conter o Clutch, que assumiu o controle e derrubou os Vingadores com facilidade. Ele detém a força sobre-humana, regeneração, indestrutibilidade do Hulk, mas você coloca na conta dele as garras letais ao seu arsenal. Clutch é sádico, impiedoso e destrutível. Ele expressa o desejo de banhar-se no sangue dos inocentes e também demonstra tendências canibais, tendo então tentado comer o braço do Nova, o Sam Alexander. Ele foi removido da existência pelo Caveira Vermelho Invertido com a ajuda do Doutor Destino, a Feiticeira Escarlate, o Irmão Voodoo e o Capitão América, fazendo com que o Hulk voltasse ao normal. Ele é considerado
considerado um dos melhores, ou um dos, alter egos mais perigosos e imprevisíveis do Bruce Banner, devido então à sua natureza puramente maligna. Cicatriz Verde. O Cicatriz Verde, ou Scar Hulk, o Quebrador de Mundos, na verdade não é uma parte da mente do Hulk, do Bruce Banner, mas sim de algo criado por circunstâncias extremas. A personalidade do Scar Verde nasceu durante a história do Planet Hulk, o mundo duro e selvagem de Scar, onde o Bruce e o Hulk tiveram que trabalhar juntos para poder garantir a sobrevivência. Esse Hulk é de longe o mais poderoso mostrado, com feitos de destruir dimensões inteiras e com ondas de choque de seus próprios socos. Os Scar Hulk, ou Quebrador de Mundos, não são identidades separadas, mas sim o seu modo de Quebrador de Mundos. O Scar Verde é muito lembrado pela sua armadura de gladiador icônica, e essa versão do Hulk, ou então alter ego, possui um nível médio de inteligência e consegue implementar estratégias de combate em seu estado mental base, e começa então com um nível de força muito maior. Ele é conhecido por derrotar Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, todos os heróis da Marvel e também o próprio Sentinela. Maestro. Bruce Banner da Terra 9200, conhecido como Maestro, ele é uma versão tirânica e futura do Hulk, que combina a inteligência genial do Bruce Banner com a força e a maldade do Hulk, potencializado por décadas de radiação nuclear. O Maestro surgiu em um futuro pós-apocalíptico, cerca de 100 anos à frente do presente, após uma guerra nuclear que dizimou a maioria dos super-heróis e vilões da Terra. Bruce Banner sobreviveu à devastação por ter sido mantido em êxtase pela organização I.Am, e ao escapar, ele encontrou um mundo em ruínas e chegou à cidade de Distópia, que na época era governada pelo semideus Hércules, e através de tal manipulação e força absurda, o Banner derrubou Hércules e assumiu o trono, virando então um novo e definitivo Maestro. Devido então à absorção constante de radiação nuclear ao longo das décadas, o Maestro ele se mostra significativamente mais poderoso que o Hulk convencional. O Maestro ele é descrito como um tirano arrogante, sádico e amoral. Ele se vê como um produto final da seleção natural, acreditando que apenas os mais fortes devem sobreviver e que ele é o mais forte de todos. O Maestro representa o pior cenário possível para o Hulk, um ser com poder físico quase ilimitado e uma mente brilhante dedicada inteiramente ao despotismo. Devil Hulk. Devil Hulk é uma manifestação do Brian Banner detritando a psique do Bruce, e o Bruce o acorrentou. No entanto, após os eventos da Guerra Civil 2, quando Bruce foi morto com uma flecha que ele mesmo criou, o Devil Hulk foi libertado. E ele era um pouco diferente do que o Bruce pensava. Devil Hulk não era mais um monstro maligno, mas sim uma figura paterna que o Bruce sempre precisou, mas nunca teve. E ele ama o Bruce como um filho e o protegerá de tudo que acontecer. O arco Imortal Hulk foi mostrado que ele só podia sair à noite, e se o sol aparecesse ou nascesse, era forçado a voltar para dentro. E à medida que o Bruce se sentia mais confortável com essa persona e começava a se aceitar, a acessibilidade à luz do sol sumiu, assim como então o Joe Fixes, e agora ele pode ficar fora durante o dia, embora fique um pouco mais fraco. Ele possui uma série de poderes que nunca foi visto antes, como drenar então a gama de seus inimigos, ou então cheirar a mentira. Ele também tem um dos fatores de cura mais impressionantes que vimos em um Hulk até hoje, sendo capaz de se recompor após ser viscerado. E claro, isso é uma extensão da sua imortalidade retroativa, já que ele sempre volta à vida depois de ter sido morto. Ele acredita que é o seu dever livrar o mundo de ameaças que a humanidade representa para o planeta. Filho Fraturado. A recém-HQ, ou então terminada HQ, do Hulk de 2025 e 26, a psique atormentada do Banner, este foi gerado pela própria subjugação, também abuso do Hulk, e nas palavras do próprio Banner, por uma recente incapacidade do Banner de diferenciar entre ele e seus vários alter egos ultimamente. E como o Hulk diabo, o Devil Hulk, o Filho Fraturado, ele era imortal e capaz também de se ressuscitar após
a morte do Banner. E ele é um ser brutalmente astuto e meticuloso, sendo então 2 vezes mais furioso que o Devil Hulk, movido então pela Gamma, e diferente então da maioria dos alter egos do Hulk, porém esse alter ego era muito mais insensível e vilão em sua relação com a sua forma humana, e também buscava uma forma de eliminar completamente o homem que usava como segunda pele dele, chegando até o ponto de tornar as transformações entre a sua forma humana e a sua forma Hulk a mais dolorosa possível para o próprio Bruce, a fim de punir o Banner por tudo que ele primeiro tentou fazer com ele e com o que ele tentou fazer com os outros. Esse alter ego ainda assim fazia questão de ajudar uma jovem rebelde chamada Charlie Tivel, praticamente sempre que podia, o que ainda assim mostrava que ele conseguia se conectar com as pessoas apesar da sua própria misantropia, e possivelmente uma das versões mais fortes do Hulk até hoje. O Filho Fraturado ele era poderoso o suficiente para enfrentar tanto horrores da Eldritch quanto também atrocidades primitivas e enfrentar o Thanos em 3 ocasiões, tendo finalmente vencido o Thanos em sua terceira luta no auge do seu poder. Enquanto os dois lados lutavam por uma joia do infinito, o Filho Fraturado deixou o Thanos incapacitado após um ataque pelas costas que derrubou ele completamente. O Filho Fraturado também realizou feitos inimagináveis e poderosos de romper as correntes forjadas a partir da essência do primeiro firmamento, um ser cósmico primordial dotado de poder em escala comparável à multi-eternidade. Banner perdeu esse alter ego quando o filho mais velho o arrancou a força de dentro do Hulk, o Filho Fraturado perdoando o Banner, dizendo que ele estava certo em manter a Charlie afastado. E essa continuação dessa história acontece em Inferno Hulk até hoje. Hulk Below Hall. O Deanna Below Hall ele é a contraparte sombria do Deanna Bovall, o Deus Supremo da Marvel. Enquanto Deanna Bovall representa a criação e a compaixão, o Deanna Below Hall ele é a personificação definitiva do ódio e também da própria destruição. Ele reside no Below Place, a camada mais profunda do inferno, e é a fonte de toda a energia gama do multiverso. A entidade se manifestou originalmente enquanto a Mãe dos Horrores infectou o Deanna Bovall com a sua corrupção, e desde então ele serve como um contrapeso terrível para a vida em expansão. Ele não possui uma mente própria no sentido convencional, mas sim desejos puramente destrutivos, agindo como se quase o Hulk, pro seu próprio Deus. E quando a bomba Gama expandiu, ela não apenas transformou o Banner, mas também abriu uma porta verde, um portal metafísico para o Below Place. Bruce Banner foi infundido com esse poder do próprio Deanna Below Hall, tornando então o Hulk. E o Hulk ele é essencialmente a ferramenta ou então avatar através do qual essa força de poder se manifesta no próprio mundo físico. Ou seja, o Hulk ele é tanto o avatar do Deanna Bovall quanto também o avatar do próprio Deanna Below Hall. Ele é a mão esquerda de Deus e a mão direita também de Deus. A justiça, a punição, a destruição. Em um futuro distante na Terra TRN-781, o Deanna Below Hall conseguiu destruir a alma do Bruce e eliminar as consciências de todos os outros Hulks, assumindo então o corpo permanentemente. E sob o controle da entidade, o Hulk ele mata seres cósmicos como Frank Lucid, Galactus e o Senhor Imortal, o Metatron, virando então o único ser vivo restante no cosmo. Ele devora a personificação do 8º cosmo, a eternidade, e ascende ao 9º cosmo como uma entidade colossal. Seu objetivo final é fazer tudo oco, destruindo toda a vida, todas as histórias para que nada jamais volte a existir. A saga Immortal Hulk, a entidade utiliza a alma do Brian Banner, o pai abusivo do Bruce, como uma personalidade hospedeira para conseguir agir com estratégia. Através das portas verdes, ele possuiu outros mutantes Gama, como o Squashes e o Homem Absorvente, tentando manipular o Hulk para que ele pudesse se tornar o receptáculo definitivo para a destruição total do multiverso. O Hulk Below Hall não é apenas uma transformação física, mas a aniquilação da identidade do Bruce Banner em favor de uma força cósmica que deseja o fim de toda a existência. Qual outro Hulk que eu não citei nesse vídeo aqui que deveria ter sido mencionado? Comenta aí, vire membro do canal para poder receber conteúdos antecipados e use o botão hypar o vídeo. Já se inscreve no canal para poder acompanhar todas as novidades. Valeu, falou e até mais.